Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, e hoje estamos aqui em Joaquim Egídio com o novo Jeep Commander. Essa aqui é a versão Limited. Ele tem 4 versões ao todo nesse novo Commander. São 2 versões Limited e 2 versões Overland, que é o topo de gama. Ou seja, uma com motor flex e outra com motor turbo diesel. No nosso caso, essa semana, nós estamos avaliando a turbo diesel, câmbio automático, 9 marchas, tração integral nas 4 rodas. É o primeiro projeto da Jeep desenhado, projetado, desenvolvido fora dos Estados Unidos. Foi todo feito pela engenharia da Stellantis aqui no Brasil, lá em Betim. Ele é um projeto mesmo com várias modificações, inclusive no elevador, na que a gente for até o posto de gasolina, eu vou mostrar alguns detalhes a mais da suspensão traseira que foi feito justamente para dar o quê? Maior conforto para a terceira fileira de banco. Aquele jeitão que a gente já conhece do Jeep, né? A grade com as 7 fendas, iluminação aqui é toda em LED, a gente veja aqui as setas também com aquele efeito dinâmico, bem bacana, bem bonito, tem um porte bem avantajado nesse carro aqui. Para dirigir, em algumas condições, esse porte avantajado não ajuda tanto. Em termos de dimensões, são 4,77 metros de comprimento, mas o mais interessante, no entre-eixos, é 15 centímetros maior do que o Compass, tem 2,80 metros. Nessa versão Limited é um pneu de aro 18, um 235/55/18, freio a disco dianteiro ventilado com uma pinça deslizante e na traseira também é freio a disco com pinça deslizante. Outra coisa interessante que a Jeep fez no Commander, a gente pode ver já o quê? Mais privacidade para os bancos traseiros, né? Você vê que os vidros da segunda fileira de banco, né, aqui da porta como traseira, eles já são escurecidos, você praticamente não precisa colocar um insufilme. E os dianteiros são claros. Então isso que seria talvez o ideal em termos de segurança de trânsito, né? Uma boa visibilidade aqui na parte frontal e a privacidade onde você quer ter, que é na parte traseira. Outro detalhe interessante desse novo Jeep Commander, ele vem com o tanque de Arla, né? Que é aquele líquido que faz a injeção antes do catalisador para fazer a redução dos gases nocivos na parte de emissões. Isso é praticamente todos os carros diesel daqui para frente, nós vamos estar vendo esse tanque de Arla. Na traseira ficou um negócio também bacana, com essa traseira bem alta, a lanterna aqui na parte superior, interligada, né, por essa outra barra aqui na tampa do porta-malas. O vidro vigia aqui traseiro também é escurecido. A parte de abertura do porta-mala, ela tem acionamento elétrico. Aqui a gente vê que está montado na configuração de 7 lugares. Nessa condição, porta-malas são 233 litros. Esse banco traseiro, esse encosto, ele tem a possibilidade também de ajuste de inclinação para dar mais conforto para os passageiros que vão aqui atrás. Ou você pode fazer aquilo, né? Você abaixa totalmente aqui, você vê que ainda tem espaço para as pernas, para quem vai sentado aqui no banco traseiro, nessa terceira fileira de banco. E a hora que você abaixa os 2 bancos aqui, os 2 encostos, teu volume de porta-mala cresce para 660 litros, 661. E a hora que você deita também a segunda fileira de banco, ele vai para 1.760 litros, ou seja, é uma versatilidade muito legal. Outra coisa que a gente vê daqui já, são 3 ancoragens ali na segunda fileira de banco para assento infantil. Embaixo aqui a gente tem o quê? A cobertura desse porta-mala. Então ela é colocada naquela posição ali atrás da segunda fileira do banco, e o fechamento você tanto pode fazer pela própria chave do carro ou aqui. Na parte de motor, é aquele que a gente já conhece de outras aplicações da Stellantis, ou seja, o Compass usa esse motor,
O Renegade usou esse motor, a Toro usa esse motor, que é o quê? É o turbo diesel, 2 litros, ele tem injeção direta, duplo comando de válvula no cabeçote, 16 válvulas, ele entrega 170 cavalos a 3.750 RPM e 38,7 kgfm de torque a 1.750 RPM. Ele está montado na posição transversal, né? Acoplado, a gente tem o quê? O câmbio ZF de 9 marchas, que tem acoplamento para a tração traseira, ou seja, a tração desse carro ela é primordialmente aqui no eixo dianteiro e por demanda para o eixo traseiro. Em termos de desempenho, 0 a 100 em 11,6 segundos, que é bom se você considerar um carro de praticamente mais de 1.800 quilos. E a velocidade máxima de 197 km por hora. Então você vê que motor bem montado, a capa aqui dando um bom acabamento, o turbo está aqui na parte frontal, a gente tem o que? O interresfriador, né, que o ar do compressor sai, é resfriado para ir para a admissão do motor. Do lado de cá está o filtro, bem revestido, vê que ele é fechado, revestimento tanto nessa parte aqui quanto na parte do capô. Isso dá o quê? Um bom conforto interno de ruído. Nós vamos fazer aquelas medições depois também. É um negócio bem bacana. E ele foi o quê? Recalibrado justamente para atender a lei de emissões do Proconv PL7, que entrou em vigor agora em 2022. Então por isso que tem o tanque de ar lá que eu mostrei ali para vocês. Bom, vamos fazer aquela avaliação tradicional do AE, mas antes disso deixa eu dar um detalhe para vocês. O Jeep Commander, ele não tem opções, né? Aqueles opcionais de cores que a gente paga normalmente um adicional, tanto para a cor da carroceria ou para esse teto preto, não paga. Você pode escolher com essa configuração, mas não tem um custo adicional. O mesmo acontece com o interior. Nesse caso aqui ele está no pretinho básico, mas nas versões que tem outras cores, você não paga o adicional pela cor. Bom, a parte de vedações, né? A gente vê aqui, ó, essa vedação superior, que é 2 lábios aqui, para boa vedação do ruído de vento, a vedação principal, e aqui a gente vê o quê? Essa vedação que protege justamente essa região, que é onde pode sujar a barra da calça, a barra da saia das moças, né? Então, bom, eu tenho 1,81 m de altura, o banco dianteiro está regulado para a minha posição e vamos ver aqui como é que fica a parte de conforto. Porque a gente tem um bom espaço para os joelhos, bom espaço para os pés também, bem agradável. A parte do assento, você vê que é um assento que ele suporta bem aqui a coxa, né? Vê que ela fica totalmente apoiada e com a vantagem de que o encosto ele tem o quê? Um sistema de reclinação. Aqui, ó, são várias posições, 4 ou 5 posições aqui, para você escolher. No painel de porta, a gente sabe que a Stellantis tem explorado muito isso, que ele seja bem funcional. Então você vê, tem aqui um lugar para portar a garrafa, a parte aqui almofadada, onde encosta o braço, né? As maçanetas mais claras para facilitar até a visualização à noite. Descansa-braço, uma posição central, né? Bem legal. Aquilo que eu já falei, as 3 posições aqui para assento infantil. Saída de ar climatizado, tem também o controle de velocidade do ventilador, uma tomada USB e uma tomada 12 volts aqui. Além de regular a inclinação, eu posso regular também o quê? Essa distância. Então eu posso diminuir um pouco aqui a minha distância, para quê? Para dar um pouco mais de conforto para quem vai na terceira fileira. Então eu vou deixar aqui dessa maneira, olha, esse aqui está para a minha posição de motorista, esse aqui está na minha posição aqui de segundo banco, ou seja, eu estou aqui no limite do conforto. E agora vamos avaliar como é que ficaria sentado na terceira fileira de banco. Eu vou dar a volta e entrar por esse lado. Para o acesso ao banco traseiro é muito simples. Com uma mão apenas você consegue, você reclina e puxa o banco para frente. Decididamente não é um banco para uma pessoa de 1,80 m de altura aqui atrás, tá?
Uma pessoa de menor estatura vai bem, mas uma pessoa no porte deste animal aqui não dá certo. A propósito, durante o final de semana, eu andei com esse carro com 3 casais dentro e a gente se acomodou muito bem. Um casal na frente, 2 homens no banco, na segunda fileira de banco, e 2 mulheres aqui atrás. Foi muito bem, foi muito divertido. Antes de a gente sair para ir até o posto, mostrar alguns detalhes aqui da parte frontal, né? Bom, primeiro, a chave, que é legal do pessoal da Stellantis, eles sempre arrumam aqui um slot, né, para colocar a chave. O console central também eles fazem ser bem funcional. Tem aqui o carregador por indução, colocado aqui na frente, com a vantagem de que o espelhamento para a multimídia do Apple CarPlay, do Android Auto, ele é sem fio. Para quem não tem um carregador, um celular que permite o carregamento sem fio, tem aqui a USB, tanto a normal quanto a USB-C. Ainda continuando aqui no console central, só para mostrar algumas condições a mais. Aqui está o acionamento eletromecânico do freio de estacionamento traseiro. Aqui são os modos de condução, são 3 modos, que está no modo automático, aí tem o modo neve e tem o modo areia e lama. Então com isso você permite modificar um pouco a maneira como responde o câmbio e o acelerador para essas condições. Ou seja, em snow significa o quê? Que você está num lugar que é de baixo atrito. Pode interpretar também para nós aqui, para nossa realidade, uma grama molhada, por exemplo, né? E terra e lama, você precisa de mais força para vencer aquela resistência. Aqui a gente tem o sistema holding, que é aquele sistema que você mesmo engatado, você não precisa ficar pendurado no pedal de freio. O acionamento do 4x4 low, né? E aqui o controle de descida, e aqui o 4x4 lock, ou seja, trava o diferencial, ou seja, deixa de ter diferencial bloqueado para sair de algumas situações mais complicadas. Subindo aqui pelo console central, o que a gente vê? Aqui a parte de controles do ar-condicionado é automático, né? A parte de temperaturas com 2 zonas. Sistema de rádio, a gente tem a vantagem de que o volume do rádio você é um botão giratório, mesma coisa com a sintonia. Então isso é muito bom, eu gosto bastante desse sistema. Além do que, atrás do volante, a gente tem aqui desse lado o ajuste de volume e desse outro lado a mudança das estações já pré-determinadas. E aqui na multimídia, aquilo que a gente já conhece, esse aqui já tem um novo aplicativo da Stellantis, né? Então ele tem vários sistemas aqui, várias configurações que você pode fazer no carro. Na parte do quadro de instrumentos, a gente tem algumas configurações que podem ser feitas. Então esse aqui é o quadro normal que eu gosto de utilizar, mas você tem outras configurações. Você pode diminuir aqui os mostradores, né, que é o contagiro na esquerda e o velocímetro à direita. Você pode modificar a parte central, colocando a parte de consumo de combustível e outras informações a mais. E mesmo nessa configuração com os mostradores maiores, você ainda tem aqui a opção de buscar, né, o computador de bordo e ver como é que está o teu consumo e outras informações a mais. A parte de farol, que a gente já viu que ele é de LED, ele tem também o recurso, aqui pelo lado esquerdo, de ajuste da altura do facho. Os controles aqui no volante, do lado esquerdo estão os controles de telefonia e do quadro de instrumentos, e à direita você tanto pode acionar o comando de velocidade de cruzeiro normal, convencional, ou você pode ter o adaptativo, aquele que regula a distância em função do carro que vai à frente. Isso é um recurso bacana. Tem hora que é mais interessante usar o convencional, tem hora que é mais interessante usar o adaptativo.
E outro detalhe também, aqui voltando para cá, você tem esse botão aqui que você desabilita o sistema de permanência em faixa, né? Também, se você está numa estrada muito sinuosa, que o sistema começa a ficar muito intrusivo, você desabilita isso daqui. Ou então, se você está numa autobahn, numa Bandeirante, numa Dutra, que são estradas mais retilíneas, você aciona esse sistema, te dá um pouco mais de segurança. Com mais uma vantagem, através da central de configuração, você pode ajustar o quão intrusivo o sistema é. Ele pode ser um pouco mais tardio ou um pouco mais antecipado. Então depende do gosto do motorista. Bom, já falei bastante aqui. Vamos conhecer o carro por baixo e depois fazer a avaliação. Bom, pessoal, chegamos aqui no posto Avenida, em Sousas, para a gente fazer aquela verificação, aquela análise técnica por baixo do carro, né? Bom, o que a gente vê aqui nesse Commander? A parte frontal aqui, do para-choque, né? Aqui ainda é a parte plástica, e na parte de proteção do motor, ela é uma chapa metálica que faz a proteção. O que é legal a gente ver, não tem nenhum ralado, nenhum raspado aqui, só tem a sujeira, porque mostra que esse carro é um carro feliz, né? Já andou bastante na terra. Bom, mas o ângulo de entrada ou ângulo de ataque é de 26,1. O ângulo de transposição 24 e lá na traseira 21,7. A parte de suspensão dianteira, a gente vê aqui um braço de controle inferior com chapa dupla, é uma suspensão do tipo McPherson, barra anti-rolagem, mola helicoidal concêntrica ao amortecedor. Aqui a gente vê a bucha de conforto aqui atrás na posição vertical e a bucha de controle aqui na dianteira está na posição horizontal. E outro detalhe, os 3 parafusos aqui para prender o articulador. Isso é bom para a manutenção futura. As linhas de combustível entre essas duas longarinas, dando uma certa proteção aqui. O ideal seria que fosse fechado da mesma maneira como é fechado do lado de cá a linha de freio e chicote elétrico que está passando aqui por dentro. Tem o primeiro cardan que vem até aqui, um mancal intermediário, aí tem um cardan curtinho que vem até aqui, um outro mancal intermediário e aí o cardan traseiro. O tanque de combustível é plástico, a capacidade de 61 litros, ele está aqui protegido com essa capa aqui para a parte de temperatura, e a gente chega no eixo traseiro, né? Então a gente vê aqui o diferencial, tem também um subchassi, assim como na dianteira, que ancora tudo. Esse subchassi ele está ancorado em buchas, é uma suspensão de multibraços aqui na parte inferior, o amortecedor e a mola são concêntricos aqui do tipo McPherson. Aqui o sistema de freio que eu já comentei, o acionamento eletromecânico, barra anti-rolagem. E aqui na parte traseira a gente vê o tanque de Arla que foi colocado aqui, o step é do tipo Mini. Agora que a gente já conheceu aqui por baixo, vamos voltar para a estrada e vamos rodar com o carro. Muito bom, chegando aqui em Joaquim Egídio, uma coisa que essa lombada monstruosa que a gente passa aqui, até que esse SUV vai muito bem nessa lombada. E agora entrando no paralelepípedo, a gente vê que a parte de aspereza de rolagem é bem absorvido, bem borrachudo, bem agradável. Nessa lombadinha menor aqui, a gente vê que passa bem também, ou seja, esse entre-eixo longo ajuda nessa condição, né? A gente vê que a movimentação da suspensão aqui, ela vem bem equilibrada também. Tem um pouquinho de movimentação, digamos assim, lateral, mas nada que venha incomodar muito para uso no dia a dia. Mais outra lombada, aí como passa, acompanha bem a lombada, né? O sistema de direção, ele é assistência elétrica, né? Então a gente vê também que tem uma boa centragem do volante, boa precisão,
Gostei do volante, gostei da empunhadura aqui do volante, é bem confortável para dirigir, além do que ele tem aqueles ajustes, né? Tanto ajuste de distância quanto ajuste de altura, para melhorar toda essa posição de dirigir, né? Associado com o banco que tem ajuste elétrico para o motorista, tanto na altura, na distância, apoio lombar, tudo elétrico, todos os controles elétricos aqui. Então isso fica fácil, né? Bem milimétrico para você achar a melhor posição de dirigir. E no desempenho, esse motor aí, com toda essa potência, todo esse torque, ele até pensava que poderia ser um pouquinho melhor do que isso, sabe? Eu esperava um desempenho um pouco mais pujante, digamos assim. Mas ele é bom para você pensar que esse Commander, o objetivo dele o que é? É um carro para uso familiar, corporativo, né, industrial. Ele vai bem. Esse câmbio de 9 marchas, primeiro que você praticamente não percebe e você nem sabe que marcha que está, porque ali no painel só mostra um D que você está em drive. Para você ver que marcha você está, você tem que puxar a alavanca para a esquerda e você entra no modo manual. Aí sim você vê ali a marcha que está, estamos em 7ª marcha, com as opções de troca, tanto aqui na alavanca ou nas borboletas atrás do volante, né? Você faz a redução aqui do lado esquerdo e sobe marcha pelo lado direito. E as trocas, elas são muito discretas, digamos assim. Ela entra bem, você praticamente não percebe nenhum tranco, nada. E mesmo estando no modo drive, você pode acionar as borboletas a qualquer momento. Você faz uma redução de marcha ou sobe uma marcha, como você queira, e depois de alguns segundos ele volta para o modo automático. O sistema de freio é outro sistema que eu gostei também no carro. Ele é bem modulado no pedal, baixo peso, boa desaceleração. Bom, pegando agora aqui esse trecho de curvas, né? O que a gente vê? A rolagem da carroceria é um pouquinho a mais do que eu gostaria. E a resposta lá atrás, na terceira fileira de banco, quando você faz curva um pouco mais entusiasmante, as pessoas que vão lá atrás reclamam um pouco. Mas mesmo assim, não reclamaram em nenhum momento do conforto. Essa outra sequência de curva aqui é outra que eu gosto bastante aqui na estrada. Bem agradável. Eu só acho que o volante, a relação de esterço poderia ser um pouquinho mais direta. Mas aquilo, se fosse talvez um pouco mais direta, o balanço lateral ia ficar mais incômodo para quando você tem a cabine lotada de pessoas aí, né? Então acho que para o uso familiar vai muito bem e é um carro fácil também de você manobrar. Eles faz o diâmetro de giro de 11,5 metros, quer dizer, é bem fácil de manobrar e fazer conversões, né? Com relação aos auxílios para o motorista, além do controle de velocidade de cruzeiro que eu já comentei com vocês e do sistema de permanência em faixa, tem também os avisos de ponto cego nos retrovisores externos, além de ele ter também a ponta convexa, ou seja, você permite um maior ângulo de visibilidade, então fica fácil de dirigir. A visibilidade traseira é um pouquinho prejudicada pela quantidade de bancos que tem aí atrás, mas basta deitar os dois traseiros lá que fica perfeito, né? E ele tem aquele sistema também, né, de detecção de obstáculo à frente, aviso de frenagem ou até mesmo a frenagem de emergência. Então, é bem seguro nesse aspecto. Eu diria que é um carro que tem vários sistemas bem complexos. Tem um que incomoda bastante, né? Ele tem os sensores de estacionamento
tanto o traseiro associado com a câmera, e tem o dianteiro. Esse dianteiro é irritante. Às vezes o obstáculo está 500 metros à frente e ele já está indicando o obstáculo. Bom, vamos pegar agora um trecho de terra para ver como que o carro se comporta também nessa situação. Afinal, é um carro que, por ser 4x4, nessa condição, para você ir para a sua fazenda, para a sua chácara, não é para fazer uma trilha 4x4 muito radical, mas ele tem boa capacidade, né? Então a primeira coisa que a gente vê já é a parte de ruído de rolagem aqui, né? E aqui nesse piso cheio de terra, ele vai bem, né? Não é nada agressivo, você consegue continuar conversando com as pessoas dentro do carro, o nível de entendimento de uma conversa continua bom, mesmo nessa condição. Aqui mesmo a movimentação da suspensão, ela vem bem, lombadas, depressões. Um excelente trabalho de calibração de suspensão, tanto para a estabilidade quanto para o conforto. Aproveitar que estamos fazendo esse retorno agora aqui na terra, achei bacana também a resolução da câmera de ré traseira. Ele ainda tem a opção de fazer um zoom que mostra justamente ali no para-choque aonde você está passando com o carro. Agora forçando um pouquinho essas curvas na volta aqui, para ver a parte de estabilidade em piso mais escorregadio, digamos assim, né? Então a gente vê que a tração traseira, ela entra por demanda. Agora que nós estamos chegando naquele trecho de subida da Estrada das Cabras, vamos fazer aquela aceleração e a medição de ruído interno, né? Lembrando que isso aqui não é um teste de desempenho, é mais para a gente ver como que se comporta em termos de ruídos. Então vamos lá, o sistema está ligado, vamos primeiro verificar aqui qual que é a rotação de stall do câmbio. 1700 RPM mais ou menos, perfeito, né? Então agora eu vou zerar o sistema e vou parar de falar para que minha voz não interfira no resultado do teste. Então, gravando. É interessante que talvez as frequências do motor diesel, ela acaba dando uma intensidade sonora mais alta, mas o conforto sonoro aqui não vamos falar assim, incômodo. Na parte de consumo de combustível, outra coisa que agrada nesse SUV diesel aqui, né? Eu já rodei com esse carro 730 quilômetros essa semana toda aqui. O consumo acumulado está em 13 km por litro, né? Sendo que naquele trecho que eu faço de São Paulo até Campinas, a 120 por hora na rodovia dos Bandeirantes, com o controle de cruzeiro ativado, ele fez 16 km por litro. Eu até acho que se fizer um pouquinho mais de cuidado, dá para chegar nos 16,5, 17. Praticamente concluindo o vídeo aqui, o que a gente vê? Realmente é um SUV bem confortável, bem espaçoso, muito bom para o uso família, bom desempenho, agradável de andar, bonito. É o terceiro SUV da Jeep aqui no Brasil, né? Depois do Renegade e do Compass, veio com esse. Então é uma briga boa de mercado aí, principalmente nesse mercado de SUVs de 7 lugares, né? Então espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo.
Obrigado pela sua audiência e até a próxima.